Gente, tem muita pergunta legal chegando para nós por e-mail, então eu quero convidar você, mande sua pergunta para cá, troque ideias com a gente também. O e-mail está aparecendo para você aí. Fique com a gente que nós temos assuntos muito interessantes para tratar no vídeo de hoje. Obrigado pela sua companhia e obrigado também ao Reverendo Hernandes que está conosco em mais um Trocando Ideias. É um privilégio, Tiago. Espero que o programa de hoje esclareça muitas dúvidas e traga luz para os assuntos que vão ser aqui tratados à luz da Bíblia. Então vamos lá. A nossa primeira pergunta do Trocando Ideias de hoje vem do Francisco Neves. Olá, pastor. Mateus, em seu evangelho, relata no capítulo 13, no verso 44, a parábola do tesouro escondido. E eu gostaria de saber, é Jesus o tesouro escondido? A palavra é o campo? E quando o homem vendeu tudo para adquirir o campo, significa que devemos abrir mão de tudo por Jesus? Essa é a pergunta do Francisco, pastor. Obrigado, Tiago. Bom, Francisco, a sua pergunta é interessante porque nos remete à questão da hermenêutica, da ciência da interpretação bíblica, e, sobretudo, da interpretação das parábolas. A base e a regra essencial de interpretação de uma parábola é que uma parábola tem uma lição principal, central. Nós não podemos nos perder, Tiago, nos detalhes, nas informações laterais. Ela tem uma lição que deve ressaltar a lição principal. E a lição principal aqui não é perguntar o que é o campo, como é que o homem vai viver depois que vende tudo, se ele vai viver sem bens materiais, se ele vai apenas agora ficar preso a esse tesouro oculto do campo. A lição central é o seguinte: o reino de Deus é o rei, o reino de Deus é Cristo. Quando você encontra Cristo, você encontra o sentido da vida, o tesouro da vida, a pérola preciosa. Não é que o cidadão vai vender sua casa, seu apartamento, seu carro, sua propriedade, seus bens, abrir mão de tudo para viver aí apenas desfrutando destas bênçãos espirituais sem pé no chão. Quando o homem tem um encontro com Cristo, ele não se desvincula da vida. Ele está vivendo neste mundo. Ele compra, ele vende, ele faz negócios, ele tem lucros, às vezes tem prejuízos. A vida financeira dele continua, obviamente dentro de parâmetros e de valores que a Bíblia estabelece, mas ele encontra o verdadeiro tesouro, que é Cristo, a salvação em Cristo, a vida eterna. Isso vale mais do que dinheiro, isso vale mais do que sucesso profissional, isso vale mais do que conquistas pessoais, isso vale mais do que prazeres da vida. Ou seja, encontrou Cristo, ele encontrou a essência da existência, a razão da vida. E Jesus é esse tesouro. E aí ele abre mão de tudo no sentido de que agora ele busca em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus não fica na lateral da vida, lá na rabeira da vida. Jesus ocupa o primeiro lugar, o centro da vida dele, o eixo da história dele. Ele encontrou o sentido da própria vida. Esse é o sentido da parábola. Muito interessante tratar, né, desse assunto da parábola. Inclusive, para qualquer leitura de parábola se aplica então essa dica que o senhor passou, de não se deter nesses detalhes que estão na parábola, né? Exatamente. E elas têm um conteúdo central, então. Toda a parábola tem uma lição central e é nela que devemos nos concentrar para entender o sentido espiritual que ela ensina. Obrigado, pastor. Obrigado, Francisco, pela sua pergunta. A próxima participação vem de Lucas Silva. Pastor, me explique, por favor, a diferença entre corpo, alma e espírito. Bom, Tiago, essa é uma grande pergunta, até que demandaria mais tempo para a gente discorrer um pouco mais. Nós temos duas correntes no campo evangélico, protestante, acerca deste assunto. Você tem uma posição chamada de dicotomia, e você tem outra ala que é a tricotomia. Na dicotomia, você acredita que o homem foi criado com um corpo físico material, tendo um elemento imaterial e espiritual, que é a alma
ou espírito. Então é alma ou espírito, de tal forma que alma e espírito são termos correlatos, sinônimos. Dentro da visão tricotômica, o homem é corpo, alma, que ele entende que é o próprio sentido da vida, é a própria vida, e o espírito, que é este elemento espiritual. A igreja reformada, a igreja histórica, ao longo dos séculos, descreve e defende a tese dicotômica. Eu sou dicotômico. Eu entendo que alma e espírito são termos correspondentes. Por exemplo, você vai encontrar, quando Elias ora pela ressurreição daquele filho da viúva de Sarepta, se eu fosse tricotômico, o que teria que aparecer ali é que o espírito voltou a ele. Mas não diz isso, a alma voltou a ele, entendendo que alma e espírito são termos correspondentes. Por exemplo, lá em Apocalipse 6 diz que as almas estão clamando. Se eu fosse tricotômico, eu teria que entender que ali não podia ser alma, tinha que ser espírito. Mas é a alma que aparece lá. Apocalipse capítulo 20 diz que as almas estão reinando. Se eu fosse tricotômico, teria que ser os espíritos, não a alma. Há momentos em que a alma volta, há momentos que o espírito volta. Jesus orou, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se tivesse escrito nas tuas mãos entrega a minha alma, seria a mesma coisa. Então, os termos são correlatos e correspondentes. Dependendo do contexto, se usa a palavra alma, às vezes se usa a palavra espírito. Porém, é importante dizer que há espaço para uma pessoa ser dicotômica e para uma pessoa ser tricotômica. Não há heresia em defender uma ala ou outra. O que é doutrina? O que é doutrina é que o homem é um ser físico e o homem é um ser espiritual. Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. Então, alguém que diz, não, o homem morreu, acabou. Bom, isso aí mexeu com doutrina. Então, o homem seria apenas um ser material. É por isso que as ideologias aí materialistas, marxistas, ateístas defendem o aborto. Por quê? Matar uma criança e matar uma barata é a mesma coisa. O homem não tem um componente espiritual. O homem não é um ser transcendente. O homem não é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Se perdeu o aspecto espiritual, sobrenatural, transcendental da vida, então vale tudo. Como diz Dostoiévski, se Deus não existe, qualquer coisa é justificável. Mas se nós entendemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus soprou nele o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente, então o homem tem dentro de si não apenas um aspecto físico, psicológico, emocional, mas um elemento espiritual. E por isso a vida é sagrada aos olhos de Deus. Se você é dicotômico ou tricotômico, esta verdade central não é abalada. Muito bom. Terceira pergunta do Trocando Ideias de hoje vem do Paulo Martins. Olá, Tiago. Olá, Paulo. Aqui vai uma pergunta para o reverendo Hernandes. E ele pergunta, quem eram os chamados reis magos e de onde exatamente eles vieram? E por que magos, pastor? Seriam mágicos ou astrólogos? E qual o propósito de Deus para a presença deles no momento do nascimento de Jesus e o significado disso? Obrigado, que Deus te abençoe. Excelente pergunta. Veja bem, nós temos hoje algumas coisas da tradição que diz o seguinte, que esses magos eram reis. A Bíblia não diz isso. A tradição diz que eram 3. A Bíblia também não diz isso. A tradição diz que o nome deles eram Gaspar, Baltazar e Belchior. A Bíblia não menciona o nome deles. A tradição diz que os reis magos estavam lá no presépio, lá na manjedoura. A Bíblia também não diz isso e certamente não aconteceu isso. Porque eles não vão no presépio, eles não vão na manjedoura, eles vão na casa. Quando os magos chegaram em Jerusalém, Jesus devia ter pelo menos 2 anos. Porque está escrito lá em Mateus que eles viram a sua estrela. Eles não viram uma estrela, eles viram a sua estrela. Havia uma profecia lá no livro de Números de que procederia uma estrela de Jacó. Você percebe que lá na época do cativeiro babilônico já havia testemunho da fé
no Deus único e verdadeiro e das profecias messiânicas lá no Oriente. Então esses magos viram esta estrela que era profética e apontava para Cristo e viajaram cerca de 1000 quilômetros até Jerusalém, onde estava a palavra de Deus. E ali sim, essa estrela não os guiou do Oriente a Jerusalém, não. Eles viram a estrela no Oriente e foram a Jerusalém porque eles entendiam que em Jerusalém estava a palavra de Deus. E então eles vão querer saber com detalhes onde tinha nascido o rei dos judeus, para ir a adorar esse rei dos judeus. Assim, tendo a informação das Escrituras, porque os escribas disseram, não, é em Belém da Judéia que ele nasceu. E aí a estrela os orienta até Belém, até a casa onde estava Jesus. E eles entram na casa e adoram não Maria, não José, mas adoram Jesus. E presenteiam-no com ouro, incenso e mirra, entendendo que ele era o rei, entendendo que ele era o sacerdote, incenso, e entendendo que ele veio para morrer, o profeta que veio para morrer. Mirra era o produto usado para embalsamar os corpos. Então eles entendem o tríplice ofício de Cristo, rei, sacerdote e profeta. Agora, eles eram magos no sentido de que eles eram estudiosos dos astros, mas já impactados com a profecia messiânica, e é por isso que eles desabalam lá do Oriente e vêm a Jerusalém. Mesmo sendo gentios, eles têm uma compreensão mais clara do que os escribas e doutores da lei que estavam em Jerusalém e reagem ao nascimento de Jesus com total indiferença. Diferentemente, obviamente, de Herodes, que quer matar Jesus. Então eles, sendo gentios, vêm de longe para adorar a Jesus. Isso é uma prova que o cristianismo ele não é apenas judaico, ele é universal para todos os povos. E nesse texto a gente tem uma comprovação disso. Obrigado então, pastor, pelas perguntas e respostas no programa de hoje. Gente, é legal demais estudar a Bíblia, fala a verdade. E nós na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós gostamos demais de estudar a Bíblia. Então no domingo nós temos 2 horários de escola bíblica, não é mesmo, pastor? Hoje, Tiago, nós demos uma mudada, a igreja deu uma mudada. Então hoje nós temos culto das 8 da manhã, a escola bíblica para todas as faixas etárias às 9h30 da manhã, o culto das 11, depois o culto das 17 e o culto das 19. De tal forma que nós temos hoje 4 cultos e uma escola bíblica, no domingo. Mas durante toda a semana tem atividade. Segunda tem Conexão com Deus, terça tem Mulher Esperança, quarta tem Curados pela Palavra, quinto tem a Grande Comissão, sexta tem Vigília, sábado todas as sociedades se reúnem, todas as faixas etárias. A igreja, como dizia o pastor Arival, é um posto Ipiranga, aberto 24 horas para atender as pessoas e levar a esperança do Evangelho. Tá vendo, gente, que cabeça boa que tem esse homem? Eu vim com a minha cola aqui e vim com a cola errada. E ele tem a agenda toda na cabeça. Mas o que eu queria falar para você, dá uma conferida no site da igreja, que a programação completa está lá para você. Tem cursos avulsos também, de EAD. Dá uma olhadinha no site e vem estudar a Bíblia conosco. Certo, pastor? Certíssimo, Vamos Thiago. ficando por aqui Vamos hoje. Vamos ficando por aqui. Pena, né? Tá acabando. A gente se vê semana que vem de novo. Se Deus quiser. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigado pela presença.